Desejo de Pedro Raul pode agilizar vinda para o São Paulo. Vou explicar em detalhes essa história a partir de agora antes. Deixa eu só me apresentar, me chamo Robson. Se você é tricolor, já me segue aqui? Trago informações diariamente sobre São Paulo. Neste perfil, não esquece de deixar like para que esse vídeo chegue para mais pessoas, combinado? A missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o tricolor. Bora falar sobre o jogador Pedro Raul, está sem espaço no Toluca e planeja mais oportunidades em 2024, ano em que o São Paulo terá pelo menos 5 competições. O desejo do Pedro Raul de mudar pode acelerar a sua saída do Toluca e ida para o São Paulo. Afinal, o centroavante está na reserva do clube mexicano. O atacante, portanto, quer jogar mais minutos em 2024. Curiosamente, no entanto, a tendência é de que Pedro Raul seja reserva no São Paulo, pelo menos no primeiro momento. Afinal, Calleri, além de ídolo, foi titular absoluto em 2023. Por outro lado, Pedro Raul apostaria no fato do São Paulo jogar bastante em 2024. Vale lembrar que o tricolor tem 5 competições no ano que vem: a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Libertadores e Supercopa do Brasil. Há ainda a chance de disputar o Mundial de Clubes em dezembro. Júlio Casares. Após ser reeleito presidente do São Paulo no último sábado, dia 9, Júlio Casares desconversou sobre o interesse do tricolor em Pedro Raul. Eu não discuto nunca nomes, respeito os nomes que colocam na imprensa. O São Paulo sempre vai trazer oportunidades, desde que caiba no orçamento, comentou Júlio Casares. Vale lembrar ainda que o clube paulista tem Luciano, Lucas, Juan, Pato, Erison, Wellington Rato, David, Marcos Paulo, Caio Mateus, Thales Vander e Henrique Carmo para o ataque. Neste domingo 10 de dezembro, o São Paulo, aliás, anunciou a contratação de Eric, que estava no Ceará. No entanto, o tricolor quer fazer uma redução no elenco, que hoje tem mais de 40 jogadores. Pedro Raul tem 27 anos e é gaúcho. Ele começou a carreira nos clubes pequenos do estado, até chegar ao Atlético Goianiense em 2019. Naquele ano, foi campeão estadual e fundamental no acesso da B para A do Dragão. Depois, jogou ainda por Botafogo, Vasco e Goiás, além de times do exterior. E aí, o que vocês acham? Deixa seus comentários e até mais. Bem, para comportar as ideias do Dorival, o que você acha dessa chegada? Quando a gente olha para aquilo que o São Paulo tem pela frente, Copa Libertadores principalmente, então você começa a encorpar o seu elenco. Pablo Maia, para mim, é titular absoluto. Então ele deve entrar, como você disse, ou na vaga do Alisson ou na vaga do Rodrigo Nestor, que provavelmente deve se abrir uma janela também para, se o São Paulo de repente quiser fazer alguma transação com o Rodrigo Nestor para entrar uma grana boa. Boa, o Rodrigo Nestor também terminou muito bem esse ano ali pelo São Paulo, mas você já vê Rames Rodrigues, você vê Luiz Gustavo, você vê Arboleda, você vê o Lucas Moura, o Calleri, que daqui a pouco já está bem novamente, o Ferrarese, que já está voltando, já ficou até no banco, o Galopo, que deve voltar. Então você começa a ver um São Paulo, Caio Paulista subindo de produção, Rafinha ficou, que é muita liderança, Rafael, goleiro, termina o ano também muito bem, Luciano fazendo gol. Ou seja, então assim, é um elenco de gente forte, não somente experiente, não somente forte tecnicamente, mas forte fisicamente também, porque Copa Libertadores exige muito isso, para enfrentar, para encarar de frente esse Flamengo, esse Palmeiras, esse Fluminense, esse Grêmio. Ou seja, o Casares fazendo um excelente trabalho, a gente tem que aplaudir aquilo que era o São Paulo há 2 anos atrás, aquilo que voltou a ser, e muito também devido ao torcedor. O torcedor são paulino ajudou a carregar esse momento difícil e agora está podendo comemorar junto e acompanhar esse momento que a gente espera, né? O torcedor são paulino espera que seja um momento melhor.
Já tem o Eric também confirmado, né? Atacante que fez a última temporada dele no Ceará, já jogou com o Dorival no Cearázinho. E aí tem algumas especulações, né? Tem Bobadilha sendo ventilado, tem o Pedro Raul, que não foi bem no Vasco da Gama, mas de repente para ser um substituto ali do Caleri. Tetra, eu gosto bastante dessa possibilidade, porque tem características parecidas, embora eu acho que não tenha a mesma qualidade. Quero te ouvir sobre as mexidas do São Paulo também. Eu concordo com você. Se conseguir, né, trazer o Pedro Raul, não sei essa parte financeira, porque é um jogador jovem ainda, para ter um elenco mais forte, com mais opções para o Dorival, é fundamental. Porque a gente às vezes fala só pensa logo no jogador ser titular, né? Chegar para ser titular. Não é toda hora que chega um Lucas Moura, né? Esse aí chega, dá a camisa e fala, você é titular absoluto, quer a faixa de capitão também? Quer o que mais? Porque é um cara diferente mesmo. Ele chegou e o patamar do São Paulo mudou com ele. Acho que ele é o cara... Aquilo que a gente estava falando, né, na reportagem lá do Corinthians e tal. O Lucas Moura é um jogador assim, que é aquele cara do grupo, que é aquele cara que, com a característica dele, melhora o que está em torno, faz subir de produção outros jogadores, entendeu? O profissionalismo, as atitudes, a seriedade, um cara de imagem muito boa dentro do grupo. Então, não é toda hora que você consegue isso do jeito que o São Paulo conseguiu, que não teve esse custo de ter que comprar, né? Como o Mauro Naves falou. Acho que o Luiz Gustavo vem muito assim, né? Não teve um custo pelo passe do atleta. É o salário. E é claro que pela idade dele, ele também vendo a grandeza do São Paulo, o que o São Paulo vai disputar no próximo ano, o elenco que tem, o que a torcida do São Paulo fez, o treinador que está ali, o cara, voltar para o Brasil, voltar para um time que vai disputar coisa grande, um time gigantesco como o São Paulo, o cara abre mão às vezes de alguma proposta até melhor, financeira, para você estar num grande clube como o São Paulo. Mas entendo também o seguinte, se não sair ninguém, vai sair o Alisson, vai sair o Pablo Maia, vai sair o Nestor, vai sair o Gabriel Neves, vai sair o Jackson Mendes, os volantes que tem ali, ou os segundo volantes, né? Não é uma posição que estava tão carente, não. Mas é um cara experiente, é um cara rodado, é um cara que vai saber que não é titular absoluto, vai ser usado pelo Dorival nos momentos importantes. A não ser que o cara chegue fisicamente, está voando, aí é diferente, ganhou a posição. Mas nesse momento, não vejo assim, era necessidade grande. Acho que o Pablo Maia, para mim, como o Silas falou, é titular. Esse é titular. Aí não sei qual o encaixe que ele faria para jogar os dois juntos. Agora, durante a temporada, vai precisar. Vai precisar sim. Tanto é que ele teve que jogar com o Alisson, porque os outros não renderam aquilo que o Dorival queria. O Alisson foi improvisado ali e deu certo para uma reta final de Copa do Brasil. E o menino, né, jogou com ele conhece o Eric, é pontinha, lado direito, velocidade, fez uma boa campanha mesmo o Ceará não conseguindo subir, né, voltar para a primeira divisão, mas o Dorival conhece de longas datas e é um cara para compor elenco. Chega sem conhecer, não sei se eu falo se ele chega sem conhecer, Silas, o Ezinho, Dani, o futebol brasileiro, assim, porque ele foi embora muito cedo. O Luiz Gustavo. Foi embora muito cedo e, enfim, encontrei algumas vezes com ele na seleção, com essa voz aí de locutor de rádio que ele tem. Ele tem uma voz grave, né? Ele nasceu aqui no estado de São Paulo, acho que Pindamonhangaba e tal. Mas foi revelado pelo Corinthians, mas não é o Corinthians aqui não, o de Alagoas. Olha! Ele começou lá, aí jogou um pouquinho no CRB e foi embora. Então CRB, né, como diz o Pascoal. Aí a gente falava muito dessas histórias lá na época dele e tal. Enfim, quando é que ia jogar aqui era difícil, porque ele fez, principalmente no futebol da Alemanha, né? Ele não tá vindo de lá agora, mas ele ficou muitos anos, ele tem nacionalidade alemã por conta disso, porque tantos anos que ficou, campeão de Champions com Bayern, campeão de Mundial de Clubes. Na seleção teve algumas chances, a gente tá vendo aí com a camisa da seleção, não sei exatamente quantas partidas ele fez. Ele veio um pouco antes, tal, ganhou a Copa de Confederações 2013 e depois foi para a Copa de 14, que não foi aquela felicidade toda, ele estava no 7-1, né, uma marca ruim para ele.
Mas ele jogava no Bahia na época, assim, né? Então era um cara respeitado mesmo e tal. Agora, 36 anos, vamos ver se a condição física com que ele chega. E retorno ao Brasil. Eu acho legal tê-lo por aqui. Mas tem gente saindo também, a gente está falando das chegadas, assim, ou pelo menos tem a preocupação, né? Por exemplo, de uma saída. Perdeu o Beraldo. Como é que faz? É um zagueiraço. É porque não é fácil de repor. Como é o nome do zagueiro que machucou no começo do ano passado? É o Ferrarese, obrigada, eu tinha falado dele já, Silas. Ele tá se recuperando, né? Pode ser uma boa notícia. E é difícil também, né? Acho que ele já tem proposta de ir para a Rússia, 18 milhões de dólares ou euros, etc. É difícil São Paulo segurar por causa disso, porque a ideia que me parece que vão oferecer para o Lucas, ou já ofereceram, estão negociando, são 3 anos e tal. Estão negociando um baita de um salário, etc. Você precisa de ter grana para isso, né? Agora o jogador... Só uma provocação, assim, para ouvir todos vocês, tá? Sim. É óbvio que uma reformulação, ela precisa de muitos passos, ela tem fatores a serem pensados, mas assim... Eu escolheria, na minha mão, renovar o Lucas Moura e ir atrás de um outro zagueiro do que deixar o Lucas ir embora por conta de ainda mais com o outro. O Lucas Moura não dá em pé de estrada, não, gente. Fico com a Arboleda ali, recupera o outro. Nessa fonte aqui de vocês aqui, aí acaba... Já tá dando show mesmo. Não. Agora então ela vai me explicar o seguinte. Lá vem. Ela vai me explicar o seguinte. Um jogador que foi emprestado ao Cruzeiro, eu até gosto dele, mas eu gostava do Atlético Paranaense. Ele não tinha funcionado com o Rogério Ceni no São Paulo, que é o Nicão. Ele está emprestado ao Cruzeiro e está voltando. Mas parece que o Dorival quer que ele volte mesmo e vai ficar no elenco. Não tem isso. Como é que o futebol é isso, né? Roda gigante, não, viaduto, né, Zinho? O cara não foi bem lá. Futebol é momento. Ele não chegou a ser titular no Cruzeiro, não. Entrou agora e tal, mas você via muito segundo tempo com o Autuori, ajudou agora nessa fixação aí do Cruzeiro na Série A, né? A manutenção na Série A. Mas não foi um cara que encheu os olhos do torcedor do Cruzeiro. Eu sei disso porque eu tenho um cunhado que cornetava o Nicão pra caramba, entendeu? Mas, por outro lado, eu até gosto do estilo. Nicão foi meu jogador no América Mineiro. Ó, que legal. Nicão foi meu jogador no América Mineiro. O Nicão, quando veio pro São Paulo, eu falei pro presidente. Falei, presidente, vocês trouxeram um baita de um jogador. Eu também achei. Porque assim... Mas não funcionou, né? Então, mas quem acreditava que o Ganso ia ter essa reviravolta que teve? Tudo bem, é outro jogador, é seleção brasileira, né? Mas assim, o futebol tem muito disso. Um jogador que a gente, sabe, o Palmeiras acho que é um exemplo vivo disso aí. O Breno Lopes faz gol na final contra o Santos da Libertadores, tá aí. O Deverson faz contra o Flamengo, já foi embora. O Breno Lopes ficou aí escanteado, entra nas finais agora, faz gols novamente. Ou seja, quem tá lá dentro, tá no dia a dia, conhece o jogador. Então é o caso do Dorival. Já trabalhou com o Nicão, conhece o Nicão. Quero dizer que vai dar certo? Não sei. Mas também não podemos dizer que vai dar errado. Quantos jogadores no São Paulo, Dani? Igor Gomes, Igor Vinícius, esses estavam já crucificados pelo torcedor. É isso que eu ia falar, tem uns que foram fritados, né? Que são bons jogadores. Olha o Igor Gomes aí no Atlético Mineiro. Olha o Igor Vinícius no São Paulo, mesmo só não tá jogando porque se machucou. Próprio Rodrigo Nestor. Sim. Edmilson, campeão do mundo, deu uma volta, problemas lá. O Rodrigo Nestor deu uma volta gigante para hoje nas paredes lá do clube tá... Mas ainda tem torcedor que pega no pé do Nestor, isso é impressionante, né? Mas eu acho que entra um ponto, voltando aqui para essa coisa do Nicãozinho, que é o fator Dorival. E aí eu não vou entrar no mérito de se é melhor ou pior, são características de humanos, né? Que acabam reverberando nas profissões de cada um. O Dorival tem uma capacidade de trazer o jogador pro lado dele, de fazer o jogador entender o que ele precisa, que talvez o Rogério não tenha como característica e ainda não tenha aprendido por tempo de carreira. O Rogério é um técnico há pouco tempo, ele é mito, ele é ídolo como goleiro, mas como treinador ele já tem experiência, mas não tem a bagagem do Dorival. Então assim, se existe um grupo com um treinador para o Nicão ser recuperado, eu acho que hoje é o grupo do São Paulo. Mas assim, eu vou acrescentar, assim, até entrando nesse mérito aí dos treinadores, o Nicão vem com o status de protagonista. Porque ele foi muito bem no Atlético Paranaense. Ele era protagonista, né? Aquele cara... E todos nós, quando ele foi contratado junto com o Patrick, que também sai do Inter como protagonista, né? Então, a gente pensou assim, cara,
Que contratações, hein? Pô, olha, Nicão de um lado, o Patrick do outro lado, rapaz, vai ficar encaixadinho esse time. Rapaz, São Paulo acho que vai, e criou-se essa expectativa, o torcedor também, aí os resultados não vêm, a cobrança é muito maior, quando você vem com esse status. Eu lembro que a negociação dele tinha, eu não estou lembrando qual era o outro clube que estava interessado na disputa para se ele vinha para São Paulo, tinha um outro clube que eu não estou lembrando. Eu também não lembro, mas eu lembro que houve uma e disputa. aí ele vem houve, aí ele vem para o São Paulo, aí quando ele vem para o São Paulo, todo mundo esperando que ele ia render a mesma coisa, mas uma cobrança de um time que não ganhava há algum tempo, a coisa não acontece, não encaixa na hora, então vai uma cobrança muito grande, um salário alto, aí tem que abrir um espaço, vai ser emprestado para um outro time que também vive um momento de reconstrução, um momento difícil, que era o Cruzeiro, e aí vem de novo aquela... Agora o jogador também tem que entender que agora... Olha, se ele voltar e o Dorival tá dando essa oportunidade para ele, aí cabe ao Nicão também puxar da cartola algo mais. Olha, o que eu tô fazendo não tá sendo suficiente. Como é que eu tenho que me cuidar para me preparar para ter menos lesões, porque ele está enfrentando muitos problemas de lesão. O que eu tenho que fazer, aonde que eu tenho que melhorar, porque ele tem um bom futebol, é bom jogador. Mas acho que num time aí sim comandado pelo Dorival, que já tem uma espinha dorsal, e ele entrar não como esse grande protagonista, ele entra para encaixar, para compor esse time, né, para ser uma peça, um coadjuvante de boa qualidade, ele pode até encaixar, pode até acertar nesse time que está mais ou menos estruturado. E aí a gente chega nessa contratação aqui, né? Falando do Nicão, de uma possibilidade de volta, que é o Eric, que também é jogador de lado de campo, que esse já está apresentado, esse já está tudo certo, já falou. Vamos ouvir também um trechinho, só para a gente acabar de desenhar essas possibilidades de São Paulo de 24.